Olá, hoje nós estamos aqui com o Dr. Marcos Bueno, é um dos integrantes do nosso time aqui da Facial Odontologia e Saúde e ele é um dos responsáveis pela parte estética, resinas, lâminas, facetas, e hoje ele vai abordar um tema de grande valia para os nossos clientes, que é o respeito às opiniões e à parte de sorriso que o paciente busca, a estética do sorriso. E nesse parâmetro, ele tem algumas informações importantes que dá uma segurança para os nossos clientes. Max, muito obrigado por fazer parte do nosso time e de forma de maestria passar essas informações. Fique à vontade, vamos já começar analisando um caso clínico e o que você abordou de interessante em respeito ao cliente. Perfeito. Bom dia a todos. Nesse caso específico, uma paciente nos procurou queixando das características individuais que ela tinha nos dentes. Série de desgastes em relação à cor, dentes que não condiziam com o aspecto do formato do sorriso. Então nessa foto aqui, o que te chama a atenção e a reclamação do cliente aqui? Então, aqui nesse caso, o paciente ele estava bem descontente, principalmente com o tipo de formato. Eles não estavam acompanhando a linha do sorriso, né, que a gente chama a linha labial inferior, que nos dá uma referência em relação à estética do paciente. Estava se sentindo com os dentes, de acordo com as palavras dela, dentes de velho, porque estavam desgastados. Fora também que um desses dentes teve uma fratura, levou à perda do elemento dental. Então aqui nós temos um dos detalhes importantes para a confecção de lentes de contato e a mudança harmoniosa na estética do sorriso é você ter esse tipo de avaliação Sim, na linha do sorriso. na linha do sorriso. A linha labial ela serve principalmente como uma referência na estética do sorriso, a harmonia do total do sorriso. Ok. Nesta segunda foto, o que o profissional deve se ater para atingir os objetivos também? Nós temos que analisar cada caso individualmente. Há casos que o paciente tem uma grande perda de estrutura dental, outros casos não tanto. De acordo com a perda e ou o tratamento restauratório que o paciente já tem nos dentes, vai levar a nossa indicação para laminados ou facetas ou coroas. Quando o paciente ele não tem uma destruição muito grande de dentes, mas ao mesmo tempo ele tem um desgaste, tem a perda do formato natural do sorriso, aí sim a gente faz a indicação para laminados cerâmicos ou também conhecido como lentes de contato dental. Então, nesse caso aqui, optou-se por lentes de contato. Lentes de contato dental. No caso, esse elemento especificamente, o canino, ele foi o elemento que eu citei que teve a fratura. Aí nós também abordamos com um laminado, só que sobre uma base, né? Sobre uma base de cerâmica. Certo. Aqui, o que fez o paciente optar pelas lentes? Qual o respeito que o profissional teve para que conduzisse ao melhor plano de tratamento para as lentes de contato? Então, no caso, nós sempre levamos em consideração essas características individuais. No caso, o paciente ele queria uma abordagem mais conservadora do tratamento. Então, foi uma das indicações que nos levaram a fazer os laminados cerâmicos. Também a cor do paciente ele não estava satisfeito em relação à cor, e também quando nós fizemos uma análise dentofacial, né, que nós levamos em conta características faciais também do paciente, isso já nos guia para o correto tipo de abordagem a ser feita no caso. Ótimo, porque o que aparece geralmente é a preocupação dos clientes em termos de volume de desgaste dos dentes. E nesse caso, foi passado tecnicamente informações para o cliente que foi entendido que a melhor opção para este caso e uma harmonia de forma
conservadora a Exato. utilização de lentes de contato. Ótimo. Perfeito. Esse tipo de procedimento, esse tipo de fotografia que é comumente utilizado por profissionais que fazem estética, qual o valor que ela tem e o que isso pode agregar na decisão para o paciente também? Quando nós fazemos a fotografia com essa abordagem, nós usamos uma tela de contraste para que nós possamos destacar somente os dentes que serão trabalhados, né? No caso, só os dentes superiores. Com esse tipo de foto, nós eliminamos qualquer tipo de interferência que possa haver no estudo de caso e na abordagem do paciente de uma forma individual. Então aqui nós conseguimos salientar com a foto o formato de dente, como que o paciente ele teve a perda, fratura, lascas de dente, de esmalte, e isso nós conseguimos destacar e mostrar para o paciente como deve ser feito e quais dentes que nós vamos intervir, porque também isso é tratado de forma individual. Isso. Pelo que o entendimento, e para passar segurança para o nosso cliente, para os nossos ouvintes, antes de fazer qualquer procedimento, a avaliação prévia, fotográfica, radiográfica, clínica é importante. Então, o tempo para o diagnóstico é importante. Sim, o diagnóstico ele é fundamental em todos os casos. Não adianta nós trabalharmos num dente que às vezes esteja condenado, às vezes o dente ele já não serve mais, ele já se torna um ponto de infecção para o paciente, então a gente precisa de uma base estruturada, sem cáries, sem doença periodontal, que é a doença que acomete gengiva e osso. Nós temos que trabalhar em dentes que estão saudáveis. Nós primeiro temos que adequar a boca individualmente, cada caso, às vezes alguma troca de base, troca de restauração, para que possa continuar com o trabalho. Mas o diagnóstico ele precisa ser feito novamente, individualmente. Ele não serve para mim, não serve para o Maurício, ele precisa, cada um tem um diagnóstico preciso, que como o Dr. Maurício já salientou, precisamos de análise fotográfica, análise radiográfica e análise clínica, que são os elementos fundamentais para o diagnóstico. Bem personalizado. Personalizado. Certo. Então ficou claro a respeito dessa tomada fotográfica. E aqui nós já encontramos numa fase laboratorial onde já estão confeccionadas as lentes de contato. Aqui, o que é a importância dessa fotografia para o plano final? Aí no caso nós já tínhamos moldado o paciente, já tínhamos preparado os dentes para receber os laminados. Nessa fase nós investigamos e avaliamos também como vai ficar a estética final do sorriso, em relação também principalmente à curvatura do sorriso. Os nossos sorrisos eles formam um arco, e esse arco ele tem que ser condizente tanto esteticamente, né, que foi uma das queixas principais do paciente, mas também a questão funcional. Uma coisa não elimina a outra. A função tem que trabalhar juntamente com a estética. Certo, então aqui a gente vê o contorno de um arco semicircular adequado. Mas há casos que, para que tenha o sucesso e a durabilidade do uso das lentes de contato, que é preciso antes ter uma intervenção ortodôntica. Sim. Não tem como em qualquer dente, qualquer forma de arco, você já sair colocando as lentes de contato sem antes avaliar essa parte de função, que pode requerer o quê? Um tratamento ortodôntico prévio. Senão compromete a durabilidade do trabalho. Sim. Qual a sua opinião a respeito disso? Então, essa fase da análise ortodôntica, ela é feita justamente na questão do diagnóstico inicial, né? Sim, há casos de pacientes que é possível, às vezes, você intervir com laminado cerâmico sem o tratamento ortodôntico, né? Mas, claro, o paciente está estabilizado. Muitas vezes ele já teve um tratamento ortodôntico prévio também, é importante salientar isso. Mas ele é preponderante para o sucesso do caso. Muitos casos, às vezes, o paciente ele nos procura com uma queixa em relação ao laminado. Às vezes, muitos pacientes estão preocupados com a estética. Mas como eu já disse anteriormente, a estética ela anda
conjuntamente com a função. Quando nós falamos de função, nós falamos de mastigação, movimentos de desoclusão, que fazem com que todos os trabalhos, tanto técnicos como para os próprios dentes do paciente, tenham uma longevidade maior. Então seria a busca do equilíbrio do encaixe dos dentes. Exatamente. Equilíbrio oclusal. Não havendo esse equilíbrio prévio ao tratamento, pode comprometer tremendamente o sucesso dos laminados. Sim, quando há um desequilíbrio, e muitas vezes acontece também de pacientes nos procurarem, justamente que às vezes já tinham feito algum trabalho estético, podendo ser resina ou mesmo algum laminado, alguma faceta, que às vezes a queixa do paciente é que fica fraturando com o tempo, fica soltando, é preciso cimentar novamente, mas normalmente foram trabalhos que não levaram em consideração o diagnóstico da função do paciente, a função do encaixe, do perfeito encaixe da mordida. Ok, isso para levar ao sucesso dos laminados. Aqui você pode definir, aqui já é um estágio mais avançado, né? Aqui já é um estágio mais avançado do tratamento dos laminados. Aqui eles estavam sob um modelo, né? Esse modelo ele representa a própria boca do paciente, nós moldamos o paciente. Na próxima foto também já vamos mostrar como que ficam os dentes previamente à cimentação. E nesse caso nós mandamos o modelo, né, o molde para o laboratório, eles confeccionaram esses laminados, respeitando as características individuais do paciente. Tudo foi conversado antes com o paciente, decidido conjuntamente com o paciente, a respeito da cor final, a respeito de como os dentes vão se comportar, o formato, o tamanho, porque normalmente nós vemos muitos casos de dentes padrão, né? Então, e na verdade, nós temos que respeitar as características dos pacientes. Cada paciente tem um padrão de dente, um formato de dente, uma cor de dente. Tem pacientes que têm uma cor mais escura de dente. Às vezes ele não está interessado na abundância de cor, né? Tem pacientes que às vezes nos procuram, eles estão interessados em uma cor mais clara. E tudo isso nós ajustamos com o paciente para que nós possamos alcançar o melhor resultado possível. Isso, então a definição de cor parte tanto do profissional, Sim. Opinião do cliente, importantíssima. Importantíssimo. Avaliação do laboratório, protetista, ceramista. Sim. E às vezes aqui na facial a gente sempre chama um parente próximo para avaliar e auxiliar na escolha da cor, no formato do dente. Porque isso tem uma influência enorme no dia a dia pós-tratamento. Sim. Isso é valioso. Perfeitamente. Vamos para a próxima aqui. Aqui então já previamente a cimentação, aqui houve desgastes seletivos dos dentes para que fosse possível ser encaixados laminados. Foram desgastes mínimos, normalmente uma espessura de meio milímetro, 0,3, 0,4 milímetro, ou seja, não chega nem a 1 milímetro de desgaste. Tudo isso visando um formato conservador dos preparos para a cimentação dos laminados. Com relação ao respeito à sensibilidade do paciente, nesse caso, os procedimentos, quais os cuidados com relação à sensibilidade? Em relação à sensibilidade, nós temos tantos cuidados clínicos, né? Então, quanto do paciente em si. Então, a boa higienização já auxilia na questão de uma sensibilidade. Em relação ao desgaste também, nós quando respeitamos o desgaste, sempre a maioria dos términos nós tentamos fazer em esmalte. Isso já confere uma proteção à sensibilidade também. Também no caso, nós vamos com muito cuidado quando fazemos o ataque ácido, né? Que é um preparo para a cimentação dos dentes, das lentes. Também quando nós finalizamos o preparo, nós também fazemos um protocolo de selamento da dentina que também diminui consideravelmente essa sensibilidade pós-operatória. Recursos como laser foi utilizado nesse caso? Nesse caso, sim.
dois dentes, o paciente relatou um pouquinho maior de sensibilidade, que no caso foram os laterais, né? São dentes naturalmente de menor espessura, tanto de esmalte quanto de dentina. Então nesses dois dentes nós fizemos a aplicação do laser para diminuição dessa sensibilidade. Essa terapia com laser pode ser feita em todas as sessões que forem feitos esses ajustes. Sim. E a resposta e o benefício do paciente, qual é a sua avaliação a respeito disso? Não, a aplicação do laser diminui consideravelmente a sensação, a hipersensibilidade. Os pacientes gostaram muito dessa tecnologia que a gente trouxe. Lógico que assim, não todos os casos o paciente sente a sensibilidade, mas quando ele sente é um dos recursos que a gente lança a mão para diminuir esses casos de hipersensibilidade. Então acaba trazendo um conforto para o paciente no decorrer de todo o preparo. Sim. Até a finalização. Sim. Ótimo. Aqui essa foto tem uma particularidade, né? Sim. Respeitando a opinião do paciente. Sim. Nesse caso especificamente, tanto nós quanto o paciente havíamos detectado uma inclinação maior do dente quando ela chegou no laboratório. Aqui, né? Exatamente aí. A paciente estava um pouquinho descontente em relação a isso, né? A peça nós não fazemos aqui, nós confeccionamos com um colega nosso, né? Em relação aos serviços protéticos, e estava um pouquinho mais aumentado. Mas assim, não era uma coisa assim muito chamativa, mas que incomodava o paciente. E nós levamos muito isso em consideração, porque não é a nossa vontade, tem que ser a vontade do paciente. É ele que vai ficar com essa peça por muitos anos. Então ele precisa estar confortável com o sorriso, ele já nos buscou com essa finalidade. E também essa peça não tinha ficado ainda com uma função totalmente adequada como nós queríamos, né? De uma forma de proteção dos dentes. Então nós aproveitamos o paciente, nós cimentamos já alguns laminados nessa sessão, até para a questão de conforto do paciente, para ele já também se sentir mais seguro, porque ele estava ainda usando alguns provisórios. E aí, em relação a esse canino específico, nós mandamos de volta para o laboratório, eles confeccionaram uma nova peça, com indicações que nós demos, tanto nossas quanto a do paciente, para que possamos chegar no resultado ótimo. Isso, era um detalhe que esteticamente aparecia um espaço escuro por causa da inclinação dessa vertente aqui. E daí foi respeitado e não prejudicava a parte de função. Uhum. Diante disso, respeitamos muito a opinião do cliente. Exato. Né? Excelente. Aqui já é a foto final dos laminados já cimentados, né? Nesse caso especificamente foram 6 laminados. Aí novamente nós usamos a fotografia, né, como recurso de contraste, a fim de que a gente pudesse comparar os resultados, né, com o aspecto inicial do paciente. Com esse contraste nós eliminamos qualquer tipo de interferência, focando realmente só no dente. E o resultado ficou bem natural, bem estético, o paciente gostou muito, saiu muito satisfeito. E lógico, né, nós temos que salientar também a questão de proteção. Então, essa paciente, a causa inicial do desgaste também foi uma falta de função, né, de oclusal, né, de mordida, do encaixe, mas também ela tinha uma parafunção, ela tinha um bruxismo que acentuou esse desgaste e a fratura também de um dos elementos dentais. Então também nós confeccionamos, posteriormente a isso, uma placa miorrelaxante para que ela pudesse usar, ao mesmo tempo que ia dar uma proteção, um conforto maior para ela, mas também uma proteção também a esse trabalho que nós fizemos. E eu vejo a saúde das papilas gengivais. Sim. Olhando assim, a gente não imagina que tem um trabalho onde está tendo um respeito enorme com a saúde gengival. Isso é importantíssimo. E daí o paciente seguindo todo o protocolo de cuidado para manter o sucesso dos trabalhos. Exatamente. Ficou bem estético as papilas mesmo. Aqui é uma foto que avalia no dia a dia o paciente em repouso, no seu cotidiano, para mostrar que tem uma harmonia na exposição dos dentes para a idade. Uhum.
Aqui é a foto logo após a cimentação, né? Então aí agora nós observamos, acompanhando a curvatura do lábio inferior, né? Agora ficou uma curva que a gente chama de ascendente, né? Em um formato de semicírculo. Ficou bem estético, bem natural, o paciente gostou muito. O lábio superior um pouquinho, como tinha acabado de ser cimentado, nós tínhamos anestesiado, então ainda o lábio ele não estava totalmente em repouso. Não estava com um sorriso amplo, Um sorriso natural, né? Estava com efeito de anestesia. Exatamente, ainda efeito de anestesia. E aqui uma foto artística. A foto artística, né? A paciente toda maquiada, estava muito contente, muito feliz, e a gente fica muito contente de poder ajudar os pacientes dessa maneira também. Ela salientou que as pessoas estão perguntando por que ela está sorrindo mais, mas ela está se sentindo muito confiante com esse sorriso. E aqui a gente vê um aspecto bem natural, agora já o lábio já não está mais anestesiado, então ficou uma forma bem natural. Uma coisa que a gente salienta sempre é que o interessante dos trabalhos é deixar um aspecto natural, né? Não um aspecto artificial. Exatamente. E esses são os cuidados que aqui na Facial e os nossos profissionais tomam em respeito à opinião dos clientes na busca da estética do sorriso, sem comprometer a parte de saúde, né? Deve ficar bem claro que primeiro a saúde, aí vem a estética e daí junta tudo. Exatamente. De forma harmônica. É possível chegar nesse equilíbrio, né? Da saúde e da estética, do formato do sorriso. É possível chegar. E nós estamos aqui justamente para ajudá-los a chegar nesse ponto. Excelente. É uma satisfação a gente apresentar trabalhos assim, onde há o respeito com as opiniões dos clientes e ter um profissional que tem essa empatia com o cliente, de entender o que o cliente quer e a gente buscar associar técnico, científico e o emocional do paciente. Dr. Marques, muito obrigado por essa excelente explicação de um caso clínico onde foi respeitado todos os desejos do cliente na busca da estética dental. Muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a vocês por nos ouvirem, né? E qualquer dúvida, nós aceitamos opiniões. Acessem o nosso canal no YouTube e vejam outras entrevistas, outros temas que vão orientá-los. Facial Odontologia e Saúde agradece a atenção de todos.